Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Kaique, que interessa a times gigantes do futebol europeu, entre eles o Barcelona, jogador que podemos esperar nesse meio do ano já, em julho, né, uma proposta e quem sabe até mesmo a saída do atleta do Cruzeiro. Além disso, do Iniesta, muitos torcedores pedindo o atleta aqui do Cruzeiro, que assim, na hora que eu vi isso eu até pensei, não faz o menor sentido, né, até ele ser especulado no Argentino Júnior, que é um time uma história grande, né, no futebol argentino, mas que não vai brigar por títulos, por Libertadores, e depois disso eu acho que todo time no futebol brasileiro ficou de olho, né, nessa possibilidade, que eu quero falar aqui um pouco mais sobre isso e até tenho interesse de trazer um vídeo aqui depois falando sobre grandes estrelas. Será que nós podemos esperar no Cruzeiro, ainda mais agora sendo uma SAF? Enfim, e para terminar aqui no vídeo, eu quero falar também sobre o Natan, lateral direito do São Paulo, que já foi um alvo especulado e desde dessa especulação já vinha dando indícios de que a Raposa busca um jogador nessa função. Talvez, se não der certo com o Léo Godoy, jogador do Estudiantes, pode vir a ser e voltar a ser um dos alvos, né, nessa função pelo lado direito. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvida vai me ajudar. Antes de dar sequência, tem um recado aqui da Leon, Casa de Apostas Esportivas, que te dá R$25 para você apostar como quiser, só vindo aqui por esse meu link e fazendo o seu cadastro, que está aqui embaixo na descrição. Você só fazendo o seu registro, utilizando esse meu cupom, que já vai estar inserido, né, Cruzeiro, você vai ter esses R$25 para apostar, tá aí na casa, onde é permitido a partir de odds de 1,30 e no máximo a R$3. Mas tem várias cotações que entram dentro desse quesito, por exemplo, a final da Nations League, que vai ocorrer nessa quarta-feira, entre Fiorentina e West Ham, para você apostar. Tem também os jogos no final de semana, a final da Champions League, vitória do Manchester City entra nessa cotação de 1,41. Além disso, tem, no caso, o Cruzeiro, né, contra o Bahia fora de casa, também entra aí nessa possibilidade de você pegar esses R$25 e começar a apostar. O link da Leão, então, vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Bom, então eu quero começar falando sobre essa história aí maluca, né, do Iniesta, que mais maluca ainda é a notícia de que, no caso, o Argentino Júnior tem interesse na contratação do atleta, onde o treinador da equipe, Gabriel Milito, ligou, né, para o Iniesta para tentar nessa contratação, e não é algo totalmente impossível não, tá? Assim, muita gente ficou surpresa por ser o Argentino Júnior e tudo mais, que é o clube que revelou o Maradona, mas que não é um time que vai brigar por títulos. Eu até estava em Buenos Aires um tempo atrás, no mês passado, né? Eu fui no estádio deles e tudo mais, boa estrutura, mas não para brigar por títulos. Então, muita gente ficou, mas será que não poderia ser uma opção viável para o futebol brasileiro em si? Com certeza, só que eu acho muito difícil o Iniesta vir jogar na América do Sul depois dessa sua passagem aí pela Europa, no Barcelona, tanto tempo, no futebol japonês. Acho que tem mais cara dele aposentar mesmo, ou ir, por exemplo, para uma Arábia Saudita, MLS, porque ele tinha um dos top 15, top 10 maiores salários lá no futebol japonês, então ele não estava escanteado não, né? Nessa publicação aí do portal Goleada Info, tinha vários torcedores do Cruzeiro, né, falando, tipo assim, faz a boa, Ronaldo, é o 8 que o Cruzeiro precisa, Ronaldo, atravessa isso aí pra gente, sem outros custos, fora o marketing internacional, tipo assim, dando essa dica, né, pro Ronaldo, que é claro, eu aceitaria tranquilamente. Acho que o Iniesta com 50 anos de idade é melhor do que a maioria, tecnicamente, né, dos jogadores aqui no meio de campo, mas essa questão financeira não tem como acreditar, porque é muito difícil. É claro, o seu Argentino Júnior está especulando, poderia todo mundo pensar então que os times brasileiros teriam condições, mas seria mais pelo Diego Milito e tudo mais, do que necessariamente um interesse real do Iniesta de voltar ao futebol aqui da América do Sul. Fora que o Brasil, no geral, se você até vê, conversando com o pessoal, principalmente da Europa, né, aqui na América do Sul você vê que o pessoal, para ir para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, até que é mais tranquilo do que for pro Brasil, sabe? Então eu tenho certeza que o jogador também, se tivesse essa opção, ir pro futebol argentino, ou você ir pro Flamengo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre também, que são os outros times gigantes, grandes centros, que é muito complicado de viver, claro, né? O cara ganhando R$2 milhões por mês, a vida fica muito mais fácil, mas mesmo assim ainda tem esse pé atrás, que não sei se é tão justificável, mas faz sentido, cada um aí com as suas opiniões, mas eu acho muito inviável, tá? Pensar nessa história do Iniesta, não só aqui no Cruzeiro, até porque nem foi especulado, mas sim no futebol brasileiro e também no Argentino Júnior. Não acho que essa notícia vá pra frente, eu vejo muito mais ele, igual eu falei, ou na MLS ou na Arábia Saudita, que vai abrir os cofres e trazer vários jogadores.
Bom, quero falar aqui agora sobre o Kaique, onde teve essa notícia já nessa última terça-feira de que vários times do futebol europeu têm monitorado o atleta, igual eu deixei aqui para vocês, né? Equipes igual Barcelona, Milan, Porto, Benfica têm interesse na contratação do atleta, que tem contrato com o Cruzeiro longo, que foi estendido recentemente até dezembro de 2025. Então, o Cruzeiro deve receber algumas consultas, já está recebendo, e uma proposta oficial nesse mês de julho, né, que é quando reabre a janela lá na Europa, até porque alguns desses times ainda estão finalizando a temporada europeia, que não vai mais, no máximo até esse final de semana, né? Depois do dia 10, 11, a expectativa é de que os jogadores fiquem de férias e possa sim aparecer uma proposta para o Cruzeiro, por exemplo, essa liberação do Kaique. Eu acho uma ótima opção, tá? O Cruzeiro tentar vendo vários times gigantes, né, do futebol europeu tentando a sua contratação e aumentar essa pedida financeira. Vocês vão lembrar que o Kaique recebeu consultas do futebol lá da MLS depois do Sul-Americano pela seleção brasileira e especulações eram de que fosse 8 a 9 milhões de reais uma eventual proposta. E assim, eu vi algumas pessoas repercutindo que poderia ser um valor maior, 20, 25 milhões, que eu não ficaria surpreso, tá? Não acho que o Kaique é jogador para ser vendido por 15 milhões de reais, não mesmo, porque 15 milhões é 3 milhões de euros, né? Não é nada. Então, eu diria que, sinceramente, com esse nível de time aqui, ó, Benfica, Porto, Milan, Barcelona, cara, o que é 5 milhões de euros pro qualquer um desses, né? Até o Porto, Benfica, que é de Portugal, direto fica vendendo jogador por 40 milhões, 50. Deve ter uma condição financeira, o Benfica mesmo, excelente. Então, acho que, cara, tranquilamente, 5 milhões de euros não é nada para esses times aqui. E já para nós é 25 milhões de reais. Dependendo ali, ó, 6 milhões, já dá quase 32 milhões de reais, né? Então, é uma transferência que o Cruzeiro pode sim faturar bastante. E é um atleta que, claro, eu gostaria muito de ver ele jogando com a camisa do Cruzeiro, só que não deu esse ano, porque quando o Cruzeiro precisava de lateral esquerdo, ele estava na seleção brasileira sub-20. Ano passado ele assume a reta final da Série B, depois que o Matheus Bidu ficou um pouco escanteado. Nesse ano ele começa o ano com potencial de ser titular, mas é convocado para a seleção brasileira. Depois ele volta, o Marlon já está jogando como titular, aí é difícil tirar o Marlon, e logo depois passou 4, 5 jogos que ele ficou no banco, entrou em outro, e ele já foi convocado para o Sul-Americano, ou para o Mundial Sub-20, pela seleção brasileira, onde foi muito bem, tá? Apesar do Brasil ser eliminado nas quartas de finais pelo Israel, ele jogou todas as partidas pela seleção, no total 5 jogos, titular em todos, foi um dos defensores com a média mais alta de desarmes na competição, mesmo com o Brasil caindo nas quartas. Então o Kaique vai chamar muita atenção e com certeza, viu, pode esperar um valor bem significativo chegando nos cofres, cara, no mínimo o dobro do que estava sendo especulado em janeiro, fevereiro, né? Se era antes 8 milhões, no mínimo 16. E mesmo assim, se você for pegar 16 milhões de euros, 16 milhões de reais é 3 milhões de euros, né? Então ainda é um valor muito, mas muito baixo. Para um lateral de apenas 20 anos, brasileiro, lateral esquerdo cada vez mais raro no futebol, sinceramente, eu acho que está pintando aí uma excelente, uma grande venda realmente no Cruzeiro, já nessa metade do ano. Bom, para terminar, quero falar aqui sobre o Nathan, lateral direito de apenas 20 anos que pertence ao São Paulo, que pode vir a ser mais um nome especulado no Cruzeiro. Eu já trouxe aqui para vocês nas últimas semanas que foi um alvo de especulação apenas. O Cruzeiro não confirma internamente que tem interesse na sua contratação, mas é um atleta que eu até vi na época quando teve essa especulação, tipo assim, o Cruzeiro vai buscar um lateral direito no mercado, e foi o que aconteceu, né? O Leonardo Godoy, né, que pertence ao Estudiantes, é o argentino procurado aí pela Raposa, e o Cruzeiro deve fazer uma proposta oficial nos próximos dias. Se não avançar com um jogador de 28 anos, pode vir a ter outros alvos no futebol internacional na América do Sul, né? E também no futebol brasileiro. E o Nathan é um nome que foi especulado no Vasco, que é um time que realmente tem interesse, e no Cruzeiro foi apenas uma especulação que não tivemos confirmação. Mas é um jogador que nesse ano pelo São Paulo, 10 partidas e uma assistência. Ele vinha de uma fase muito boa pelo Curitiba, onde jogou 14 jogos no final do ano passado até o início desse ano. São Paulo pediu ele de volta desse empréstimo porque tinha necessidade de um jogador para essa função, e o engraçado é que ele volta de empréstimo e não é utilizado, ele foi utilizado muito pouco, e então até por conta disso, se aparecer uma proposta boa, o São Paulo poderia sim negociá-lo. Não temos confirmação de quanto que seria a pedida do São Paulo, mas especulações e também de valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, seria de 8 a 15 milhões de reais, que na minha opinião não vai ser muito diferente da pedida do Estudiantes
para liberar o Godoy. Vamos aguardar. Pode vir a ser mais um alvo aí para essa função de lateral, que eu não acho que é a principal que o Cruzeiro tem que buscar, mas se vai começar por aí tudo bem, né? Porque tenho certeza que a prioridade seria muito mais para a defesa um zagueiro e também um ponta esquerda, quem sabe principalmente um primeiro volante. Mas vamos esperar porque a janela de transferências nem abriu, vai abrir daqui a um mês basicamente, e mesmo assim o Cruzeiro já, na minha opinião, bem agitado no mercado, basicamente aqui nos últimos dias, só trazendo notícias de mercado da bola, porque promete muito essa janela do meio do ano, não só para o Cruzeiro, mas no futebol brasileiro em geral. Parece que os clubes vão deixar para contratar muito nessa janela da metade do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões falando aqui de jogadores da América do Sul que poderiam chegar no Cruzeiro, outros 3 nomes especulados que eu já trouxe aqui no canal, vai estar aparecendo na tela, junto com o link da Leon, para você ter esses R$25 só ao fazer o cadastro utilizando o meu cupom, que vai estar aqui embaixo o link na descrição. Valeu, galera!